Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Vamos, estenda a sua mão e diga assim: Deus abençoe o pastor Roberto como instrumento de bênção. Agora bata no seu coração e diga assim: para a minha vida. Amém. Pastor Roberto. Meus amados, a paz do Senhor a todos. Estou muito alegre por retornar à minha igreja, rever os meus pastores, pastor Salmo Diomar, pastora Cássia Vilela, e também os obreiros e obreiras que estão aqui auxiliando esta obra tão maravilhosa. Pessoas que eu muito amo. E esta igreja que é a minha igreja. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia comigo. No livro de Jó, versículo 12. Jó, capítulo 24, versículo 12. Desde as cidades gemem os homens, e a alma dos feridos clama, e contudo, Deus lhe não imputa como loucura. Eu quero falar-lhes nesta noite sobre um tema bem diferente. Há muitos feridos. Alguns anos atrás, eu viajei para Recife, capital do belo estado de Pernambuco, para ministrar numa grande cruzada evangelística por 4 noites. Eu confesso que foi um dos meus melhores momentos no ministério. Foram 4 noites espetaculares. Segundo a estimativa da Polícia Militar, à noite nós reunimos ali por volta de 22 mil pessoas. E o saldo foi também tremendo. Em 4 noites de cruzada evangelística, tivemos cerca de 1.600 decisões. Centenas de pessoas batizadas com Espírito Santo e fogo. E curas extraordinárias da parte de Deus. Na última noite, o cantor Júnior, na época residia ele em Curitiba, capital do Paraná. Hoje, pelo que me consta, ele mora nos Estados Unidos. Vem com frequência ao Brasil, mas está residindo oficialmente lá. E ele, na noite final, no prelúdio da nossa cruzada, louvou a Deus com o clássico evangélico Soldado Ferido. Enquanto ele cantava, a glória de Deus se manifestou de uma forma toda especial. E eu estava ali observando o mover de Deus, a glória do Senhor. E Júnior estava realmente percebendo que coisas fantásticas estavam ocorrendo enquanto ele louvava a Deus. Foi então que eu ouvi a voz inconfundível e audível do Senhor dizer-me: há entre o meu povo muitos feridos. O término foi fantástico. Sequencialmente nós fomos para um restaurante jantarmos. E quando jantávamos, o Espírito de Deus insistia em dizer-me que há entre o povo de Deus muitos feridos. Depois do jantar eu fui para o hotel. Eu fui orar. Enquanto eu orava, incisivamente o Espírito de Deus me dizia: há entre os salvos, no seio da igreja, muitos feridos. Foi então que eu entendi que esta é uma realidade. E Deus estava me mostrando um quadro incontestável.
concorde ou não as pessoas que aqui se encontram, e até mesmo aquelas que nos assistem pela internet, mas de fato existem muitas pessoas feridas no seio da igreja. E como hoje é um culto voltado à aplicabilidade da palavra, é um ensino aqui ministrado, eu acho oportuno dizer isto aos santos do Senhor. Existem muitas pessoas que estão terrivelmente feridas. É este o quadro que Deus nos mostra. Algumas dessas pessoas estão gritando altissonantemente, pedindo por socorro. É um SOS espiritual. Outras estão gemendo. Outras balbuciando palavras incompreensíveis. Outras se arrastam praticamente sem poder de reação. Se nós nos comovemos com aquela película cinematográfica que retrata o resgate do soldado Ryan, muito mais devemos nos comover com esta realidade. Existem muitos feridos no seio da igreja. E não é culpabilidade da direção da igreja. É uma consequência, como veremos daqui a pouco. Irmãos, e nós não podemos nos mostrar indiferentes a esta realidade. Nós não podemos ser insensíveis à dor alheia. Nós não podemos criar uma estrutura personalista, orgulhosa, vaidosa e gélida ao mesmo tempo, indiferente à dor daqueles que sofrem. Esta é a realidade que Deus me mostrou. Eu gostaria que você também a visualizasse. Existem muitas pessoas feridas. Algumas perderam as medalhas que ganharam como atos de bravura. Outras têm o seu paramento, a sua indumentária já afetadas. Outras estão realmente sangrando. E nós precisamos fazer algo urgente, socorrermos os feridos. Billy Graham, o maior pregador de todos os tempos, reeditou uma frase já aplicada no passado. Eu sei que alguém vai se incomodar, mas eu não me preocupo com isto. Quando eu falo dirigido por Deus, eu não me preocupo com o contraditório. Eu tenho que ter segurança no que eu falo. E eu passei o dia todo buscando a Deus. Eu não saí da minha casa hoje. Eu mergulhei na oração, eu li Bíblia o dia todo, eu busquei a Deus o dia todo, para que Deus me desse a palavra para cada um de nós. E Billy Graham disse: o único exército que não recolhe os seus feridos é a igreja. Como é que nós vamos ficar diante deste quadro incontestável? Mostre a sua sensibilidade, mostre a sua misericórdia. Em nome de Jesus, procure agora focar a situação daqueles que gemem, daqueles que clamam, daqueles que se arrastam, daqueles que pedem por socorro. Foram feridos no confronto contra o príncipe das trevas. E este é o quadro que nós agora visualizamos. Não podemos deixar os soldados feridos morrerem. Mas a tarefa de resgatá-los não é dos anjos. A tarefa de resgatá-los na zona de guerra não é da Cruz Vermelha Internacional. A tarefa de resgatá-los na zona de guerra é minha, é tua, é nossa, é da igreja do Senhor que deve agir na última hora. Em nome de Jesus, nós precisamos usar de misericórdia e socorrermos aqueles que foram feridos no campo de batalha. Certo soldado americano participou da guerra do Vietnã.
Quando a guerra findou-se, ele e tantos outros estavam prestes a voltar para sua casa. Ele então conseguiu telefonar da base americana para sua mãe e para seu pai em São Francisco, na Califórnia. Os pais se alegraram por saberem que ele estava vivo. E ele então disse: mãe, diga ao meu pai que eu estou voltando, mas eu vou levar comigo um amigo. Ele lutou aqui também no Vietnã, só tem um probleminha. Ele perdeu um braço e perdeu uma perna. E ele não tem para onde ir. E eu vou levá-lo comigo para a nossa casa. Sua mãe então disse-lhe: meu filho, você sabe que é muito difícil cuidar de uma pessoa sem um braço e sem uma perna. A sua mãe não teria condições de fazê-lo, o seu pai da mesma forma. Eu acho inconveniente você trazer esse seu amigo para cá, por maior que seja a sua compaixão dele. Ele desligou o telefone. Sua mãe não teve mais notícias dele. Ele voltou para os Estados Unidos, voltou para São Francisco, voltou para a Califórnia. Poucos dias depois, a polícia foi até a sua residência e comunicou aos seus pais que ele havia morrido. Ele saltou do 8º andar de um edifício. Suicidou-se. Estava no necrotério. Queriam que eles reconhecessem o corpo. E para a surpresa dos pais, quando chegaram no necrotério, viram-no inerte, mas com uma diferença muito grande: sem um braço e sem uma perna. Ele não quis dizer para a mãe e para o pai que ele mesmo fora vítima de uma mina que havia explodido e ele fora mutilado. Ele queria saber se eles teriam amor, compaixão para cuidar de uma pessoa desta natureza. E como a mãe e o pai se esquivaram, ele procurou o caminho mais curto para a morte, para não incomodar ninguém. Pare nesta noite, reflita comigo em nome de Jesus. Nós estamos aqui confortavelmente neste belíssimo templo. Estamos aqui num momento especial das nossas vidas, celebrando o Senhor, mas lá fora há um quadro que eu não posso contestar, e você muito menos. Existem muitos feridos no campo de batalha. Então, em nome de Jesus, prepara-te, porque nesta noite haverá um resgate urgente, preciso, da igreja militante de Cristo Jesus aqui. Louvado seja Deus. Agora, existem feridos em vários aspectos, em várias situações. Primeiramente, eu quero que você me acompanhe. Existem muitos feridos na peleja contra o mal. Pastor Roberto, bondosamente, por favor, vamos ler 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, e buscando a quem possa tragar. Primeiramente, nós temos aqui o retrato dos feridos na peleja contra o mal. Depois de salvar-nos e libertar-nos do poder escravizante do pecado, e tirar-nos das garras do diabo, Jesus nos inseriu numa guerra espiritual, muito bem retratada em Efésios 6, versículos 10 a 17. Hernandes Dias Lopes diz algo que eu concordo em gênero, número e grau. Aliás, ele é fantástico. Ele diz que vida cristã é enfrentamento. Ele diz que a igreja não é colônia de férias, mas campo de batalha. Então você está inserido numa verdadeira guerra espiritual. E a Bíblia já nos revela: quem é que se opõe contra a minha, contra a tua, contra a nossa fé? O nosso oponente não é o líder do Hamas, do Hezbollah, da Jihad Islâmica, do Fatah.
do Setembro Negro. O nosso oponente não é o líder do ETA, do IRA, do Quimer Vermelho, do Sendero Luminoso, do PCC ou do Comando Vermelho. O nosso oponente é o diabo. E nesta guerra espiritual, o alvo do diabo não é o Palácio do Planalto, em Brasília, a Casa Rosada, em Buenos Aires, a Casa Branca, em Washington, o Palácio do Eliseu, em Paris, o Palácio de Buckingham, em Londres. O alvo do diabo sou eu, és tu, somos nós. Por que, pastor, o diabo nos odeia tanto? É porque antes da nossa conversão a Cristo Jesus, nós estávamos nivelados como ele, o príncipe das trevas, caídos e derrotados. Mas agora, salvos por Jesus, estamos nivelados em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isto inquieta o diabo. O diabo não suporta ver a mudança que Deus promoveu na tua vida. Tu não és mais a mesma, tu não és mais o mesmo. Houve uma mudança, uma transformação, uma metamorfose na sua vida. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Bendito seja o nome do Senhor. E nós estamos em pé pela fé nesta guerra espiritual. Na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12, Paulo disse: aquele que cuide estar em pé, cuidado, não caia, porque é guerra, é enfrentamento. Cuidado, não subestime o poder do inimigo. Augusto Nicodemos é um teólogo maravilhoso, fantástico, mas eu discordo quando ele diz que o diabo, ele é um ser praticamente acéfalo. O que é isto? Impensante? Não, ele é um grande estrategista de guerra. Ele sabe como tentar atingir-nos, porque uma coisa que ele tem é tempo para estudar a natureza humana. Em 2002, o Brasil inaugurou o CIVAM. Foi uma vitória do presidente Fernando Henrique Cardoso. O Brasil gastou 1,4 bilhão de dólares para instalar o CIVAM, Sistema de Vigilância da Amazônia. São os olhos da Amazônia, os olhos do pulmão verde do globo terrestre. E meus amados irmãos, o CIVAM é a proteção para o nosso patrimônio verde. Nesta guerra espiritual, cada cristão tem que ter um CIVAM conectado à sua consciência, porque o diabo não dormita, não titubeia, e ele age com precisão cirúrgica no que tange os seus ataques. Não brinque, não vacile, em nome de Jesus, atente para isso. É uma questão minha, sua, nossa, é individual. Isto aqui é muito sério. Olha o texto que foi lido. Temos aí uma metáfora leonina. O diabo, vosso adversário, diz a Bíblia. Ele ruge como um leão ao vosso derredor, procurando a quem possa tragar. Por isso que Pedro disse: sede sóbrios, vigiai, no grego gregorel, esteja atento, em nome de Jesus. Faça uma conexão da sua consciência com o seu CIVAM espiritual. Sun Tzu, no seu livro A Arte da Guerra, ele diz: revoada de pássaros é sinal da presença do inimigo. Então, em nome de Jesus, esteja atenta, esteja atento. O inimigo, ele procura realmente, dentro da sua ferocidade, alvejar-nos. E nesta metáfora leonina apresentada por Pedro, o que é interessante é que o leão, ele age sem piedade. Ele age com fome, com furor, rugindo, até dominar a sua presa, abocanhá-la, matá-la e devorá-la. É isto que o diabo quer fazer conosco. O ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. E são muitos, lamentavelmente, que no momento de vacilo, foram alvejados pelo diabo. Estão hoje caídos
clamando por socorro. Ah, pastor Roberto, eu tenho que preocupar é comigo mesmo. Quem caiu, caiu. Não, de forma alguma. Em nome de Jesus, na letra do hino, está dito: não deixe o soldado ferido morrer. Olha o que a Bíblia diz, 1 Samuel 17, versículos 34 e 35, vamos ler, por favor, pastor. Então disse Davi a Saul, teu servo, apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do seu rebanho, eu saía após ele, e o feria, e livrava da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Então Davi disse a Saul que tirou a ovelha da boca do leão. Em outras palavras, é isto que nós precisamos fazer. Operação resgate nestes últimos dias, em nome de Jesus, atente para isso. Nós temos que ir atrás daqueles que lamentavelmente foram atingidos, foram alvejados. Nós precisamos socorrer estas pessoas. Acione o dispositivo da misericórdia. Vamos tirar a ovelha da boca do leão. Se você perceber que alguém da sua igreja ou de qualquer outra igreja que sirva a Deus esteja prestes a desabar diante da fúria do inimigo, intervenha em nome de Jesus, proteja a ovelha, dê a sua vida por alguém, resgate aquela ovelha, não deixe o leão prevalecer. Quem concorda, diga glória comigo em nome do Senhor nesta noite. Talvez lá na sua própria casa, você já percebeu a fúria do diabo contra a sua esposa, contra o teu esposo, contra os teus filhos? Então, em nome de Jesus, livre a ovelha da boca do leão. Olhem, há muitos anos atrás, eu ainda pastoreava uma igreja aqui em Goiânia, e olhem que faz tanto tempo que eu praticamente nem me lembro de alguns detalhes. E eu havia pregado numa igreja no interior e retornei para Goiânia, e quando eu voltava, tive fome, eu estava com a minha esposa, e fomos comer um x-salada. Tudo era muito simples naquela época. E enquanto o irmão preparava ali os sanduíches, eu vi 4 homens que caminharam contra a nossa direção, e um deles era um diácono, que servia a Deus com brilhantismo na casa do Senhor. Mas eu os vi numa situação terribilíssima, todos embriagados, incluindo o diácono. Ele sem camisa, de bermuda, descalço, com uma garrafa de aguardente na sua mão. E ele, ao me reconhecer, disse-me: pastor Roberto, olha aqui o que é que eu precisava para alegrar a minha vida. E eu senti uma indignação com aquela situação, não por ele, mas por ver o que o diabo fizera com ele. E ele aproximou-se, eu olhei para ele e disse: em nome de Jesus, poder das trevas, cai por terra agora. Ele pegou aquela garrafa de cachaça, lançou num tambor transformado num depósito de lixo, olhou para aquelas pessoas que estavam com ele e disse-lhes: vão embora, vocês me levaram à queda, o homem de Deus aqui está, e eu vou me ajoelhar agora, e vou recomeçar a minha trajetória na presença de Deus. Eu orei por ele, o peso do pecado caiu por terra, ele transbordou em línguas estranhas, eu tirei o meu paletó, cobri o seu corpo, nós nos abraçamos, e toda embriaguez desapareceu. Olhem, acreditem no que eu estou dizendo nessa noite, porque eu falo na qualidade de profeta neste lugar, neste afogueado púlpito. 4 anos depois eu fui pregar numa igreja aqui no município de Aparecida, e para a glória de Jesus, quem era o dirigente daquela igreja? Aquele irmão que um dia estava ferido, mas Deus me deu graça para ajudar ele a se levantar. Louvado seja Deus. Há muitos feridos. Em segundo lugar, existem muitos feridos do lar. Salmo 128, versículos 1 a 4, pastor Roberto, por favor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem.
A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém. Olhe, aqui eu diria que é primário para esta igreja, porque é uma igreja que prima pelo ensino para a família. Todos nós estamos conscientes de que a família é a célula máter da sociedade. A família, ela é um projeto de Deus. Projeto de Deus. A sua consolidação se deu para a perpetuação da espécie humana e para a felicidade de todos nós. Agora, a família, na essência, ela é exclusivamente divina, na sua origem, manutenção e no que há de por vir. A família cristã em particular, que teme a Deus e que pauta suas ações nas linhas da palavra do Senhor, e que é guardiã dos valores morais e espirituais, ela anda na contramão desta sociedade decadente, sociedade promíscua, sociedade que teima, que insiste em se inclinar para a prática do mal. E a família cristã vem na contramão de tudo isto. Por isso o diabo realmente se inquieta e lança uma artilharia pesada contra a família cristã. Isso é sério. O Talmud diz algo muito interessante: a sociedade e a família são semelhantes ao arco de um palácio, basta tirar-lhe uma pedra e tudo irá desmoronar. Escute o que eu vou dizer aqui. No quadro de Pedro Américo, que retrata a independência do Brasil, quadro esse chamado como O Grito, ele tem 7 erros dantescos, erros crassos. O quadro aparentemente é lindo, mas não condiz com a realidade. Não se sinta ofendido, por favor, não se sinta ofendida. Mas existem muitos obreiros, obreiras, membros da igreja. Eu me reporto em termos gerais. Eu não me reporto à igreja local. Eu tenho alguns neurônios. Eu falo em termos gerais. Existem muitos casais que aparentemente vivem com harmonia, vivem numa troca de gentilezas, mas na essência, a aparência não condiz com a realidade. Lamentavelmente, existem muitos casais que não estão vivendo aquilo que apresentam diante da sociedade. É triste isso, irmãos. E nós nunca tivemos tantos seminários para a família como temos nos dias atuais. A igreja nunca investiu tanto neste aspecto como investe hoje. Então o que é que está acontecendo? Será que é preciso aguardar o próximo encontro de casais para corrigir alguma coisa? Para reativar o amor conjugal? Será que nós vamos viver de seminário em seminário, de encontro em encontro? Será que há uma vacância, há um hiato nesse período? Não! A manutenção de tudo está fundamentada na Bíblia Sagrada. E este salmo retrata tudo isto. Nós não podemos dar brechas para o diabo, porque ele vem para tentar destruir a nossa família. Ele quer acabar com a paz dos cônjuges, ele quer eliminar a submissão dos filhos, ele quer cegar os pais para que estes não vejam o abismo que se visualiza para os seus filhos que distanciam-se da casa do Senhor. Tudo isso me preocupa. Existem famílias destroçadas, existem famílias que foram alvejadas pelo inimigo, existem famílias feridas. Muitos casais perderam a harmonia, perderam o respeito, cortaram o fio da comunicação, estão emudecidos, há um silêncio profético dentro de casa, não andam mais juntos, não há harmonia, não há associação, são estranhos debaixo do mesmo teto. Que coisa terrível. Eu estava agora em Araguaína, nessa semana, e um irmão no jantar contou-me que numa certa cidade de Goiás,
Há um casal que vive apenas na aparência, bispo. E tanto o irmão como a irmã têm uma idade considerável. E, lamentavelmente, eles vivem uma vida completamente antagônica àquilo que apregou a palavra de Deus. Apresentam-se na igreja, mas na realidade, dentro de casa, são dois estranhos. E eles são bem simples. E o irmão me disse: olha, pastor, cada um tem uma caixa com um cadeadozinho. Aí cada um guarda na sua caixa o açúcar, o arroz, o feijão, o pó de café. Aí o pastor da igreja soube mais ou menos, através de um parente dos dois, que este é o clima que predomina entre eles. E o pastor foi até lá. Aí quando o pastor chegou, os dois foram cumprimentar o homem de Deus, e a mulher disse assim: olha que coisa interessante, eu acho que eu vou coar um café para o pastor. Aí o irmão perguntou: do seu ou do meu? Que coisa horrível. Esta é a realidade, irmãos. Muitos casais estão vivendo hoje dias difíceis. Foram feridos. Tem muita esposa ferida com a palavra pontiaguda, como estocada do marido, e vice-versa. Tem muito filho que sente que está distanciado do seu pai, da sua mãe, e vice-versa. O quadro é terrível. Existem muitos feridos dentro de casa. Eu estava num congresso de jovens em São Paulo no ano passado, aí o pastor, querendo mostrar que tinha muita intimidade com a sua esposa, que ela era extremamente prestativa e solícita, ele disse-lhe assim: meu bem, você vai fazer um almoço para o pastor Roberto? Ela disse: eu? Ele que vai caçar um restaurante para comer. Eu disse: bacana, vou mesmo, em nome de Jesus, porque já vi que ela não sabe cozinhar. Há muitos feridos dentro do lar. Em terceiro lugar, porque o horário ali, irmãos, é tremendo, o relógio fica bem na frente, você tem que agilizar. Feridos na relação entre irmãos, Salmo 133, versículo 1, pastor Roberto. Eu sei que todos conhecem, mas é bom citar, é o manuseio da palavra. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Prepare para mim, 1 Samuel 18, de 1 a 4, por bondade. Olhem, a palavra-chave para a vida cristã é comunhão. No grego, koinonia, quer dizer associação, relação íntima, simbiose, harmonia, companheirismo. O que Deus reservou para mim e para ti, no que tange o exercício da vida cristã, é uma comunhão em alto nível. Agora, lamentavelmente, existem muitas pessoas que desenvolvem uma comunhão muito superficial, frágil, quebradiça. Tem gente que solta fumaça por pouca coisa. Como tem gente melindrosa. E, lamentavelmente, sentindo-se ofendido ou ofendida, tal pessoa simplesmente já levanta a bandeira da oposição. Irmãos, nós temos que crescer. Nós temos que amadurecer. Eu já preocupei aqui, quando eu estava ministrando aqui, 4 irmãos saíram. Deus me deu olhos para ver. O dia que essa igreja aqui nunca quiser que o pastor Roberto use esse púlpito aqui, é só me mandar um bilhetinho ali. Mas fiquem tranquilos. O dia que vocês nunca mais quiserem que eu use esse púlpito aqui, é só mandar um recado. Eu sento naquela cadeira, só que eu não vou embora não. Eu vou ficar aqui amando o meu pastor, amando a minha pastora, dando o meu dízimo como entreguei hoje, ou devolvendo ali. Eu vou continuar sendo um adorador, porque eu amo esta igreja, eu vim para cá para ficar. Eu não vou sair daqui não. Se tem gente já melindrosa, sabe, fazendo aceno para mim, isso não me intimida mesmo não. Eu enfrento o diabo cara a cara, vou ter medo disso?
Eu não tenho medo não, irmãos. Eu fui preparado para os embates da última hora. Eu sei em quem eu tenho crido, louvado seja Deus. Ora, o que é isso? Vamos amadurecer, vamos crescer. É preciso desenvolver. Chega de nanismo. Tem pigmeu espiritual que não cresce. São pessoas que vivem uma vida cristã com atritos. Tem gente que gosta do clima de contenda. Tem gente que gosta do barulho da panela de pressão fervendo. Calma. Vida cristã é comunhão entre os santos do Senhor, louvado seja Deus. Agora, se eu não puder aproximar de você, te cumprimentar, te dar a paz do Senhor, se eu não merecer um abraço da tua parte, aí então está diferente. Aí eu vou ter que analisar o que é que eu estou fazendo e você também. Isso aqui é sério. Vamos à leitura? Isso sucedeu, que acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma, e Saul naquele dia o tomou, e não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si, e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, e o seu arco, e o seu cinto. Olhem que coisa linda. Aí está o verdadeiro exemplo de amor entre irmãos, Jonatas e Davi. Meu irmão, vamos fazer uma aliança, em nome de Jesus. Vamos lançar por terra essa indiferença. Isso não vem de Deus. Eu não falei diferença, falei indiferença. Cuidado com esse exclusivismo. Se nós continuarmos a manter este quadro de personalismo vigente, de indiferença, nós vamos nos tornar uma mera agremiação religiosa. Nós somos a igreja de Cristo Jesus, coluna e firmeza da verdade. O sangue de Jesus que te lavou, ele me alcançou também. O amor de Deus que está no teu coração, está no meu coração também. O caminho que tu andas é o caminho que eu ando, o teu destino é o meu destino, e para sempre estaremos juntos na glória do Senhor, louvado seja Deus. Vamos ler mais um versículo, João 17, 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que o tens amado a eles, como me tens amado a mim. Jesus está falando sobre a unidade do seu corpo, que é a igreja. Meus amados irmãos, nós precisamos de conexões fortes, de relacionamentos mais perfeitos. Em nome de Jesus, vamos cultivar relacionamentos com outrem. Olhem, William Shakespeare diz uma coisa muito interessante. As feridas causadas pelas pessoas que nós amamos são mais profundas e dolorosas. Pare um pouco, reflita. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, mas será que nós estamos vivendo nesse estágio? Será que eu não tenho uma arma pontiaguda e com isso acabei te ferindo? Será que eu não fui ferido também por algo que veio no sentido oposto? Isto tudo é preocupante, irmãos. Nós precisamos criar vínculos mais fortes em nome de Jesus. Nós somos a igreja do Senhor e não uma mera confraria, e não uma mera agremiação religiosa. A Bíblia diz que Deus nos deu a palavra da reconciliação, segundo aos Coríntios 5:18. Nós temos que agir também como agentes da paz, como bombeiros. Quando percebemos que alguns irmãos estão em atrito, não fomente aquele quadro. Não, você está com a razão mesmo. Olha, eu também não vou com a cara daquele estadão. Anos de estrada, irmãos. Cuidado, não entre neste jogo. Eu te falei, ele não era o que você pensava. Irmãos, o que mais me consola é que quem
é o superintendente real da igreja. Quem coordena a igreja universal de Cristo Jesus é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus tem um controle de tudo e de todos. Louvado seja Deus. Ocorreu uma guerra civil num certo país. Os soldados brandiam suas espadas. Era uma noite chuvosa. E sobraram 2 representantes de cada lado. Quando um levantou a sua espada para dar o golpe mortal e proclamar-se vencedor, um relâmpago cortou aquele universo. Foi então que um guerreiro olhou para o outro e disse: escute, olha ao nosso redor, veja o que nós já fizemos. Tantas pessoas mortas, sobramos nós 2, você e eu. Por que vamos nos matar? Vamos recomeçar uma nova vida. Então os 2 lançaram as espadas ao chão e se abraçaram e reconstruíram seu país. É noite de jogar a espada fora, meu irmão, em nome de Jesus. Hoje o Espírito de Deus, como relâmpago, ele age no seio da igreja. Lance a espada da ofensa fora, em nome de Jesus, e vamos nos unir para levarmos esta igreja ao lugar que Deus programou. Bendito seja o nome do Senhor. Último, feridos no ministério. Filipenses 2, versículo 25. Julgai contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. O ministério cristão é realmente algo honroso. É um privilégio servirmos a Deus no ministério. É honroso. Agora, esta não é uma concessão humana, mas é uma convocação divina. Hebreus 5, versículo 4, a Bíblia diz que ninguém toma para si esta honra, senão que é chamado por Deus. E uma das maiores qualidades que todos os obreiros e obreiras devem ter, é do companheirismo. Paulo priorizou o companheirismo entre os obreiros. Carinhosamente, ele chamava os seus cooperadores de meus cooperadores. Colossenses 4:11. E o diabo sabe que uma das estratégias que ele pode se utilizar e vem se utilizando para obstar o crescimento da igreja, para travar o crescimento da igreja, é mutilando a comunhão entre os obreiros. E lamentavelmente isto tem prevalecido em alguns lugares. Existem obreiros que não se suportam. Existem obreiros que onde um senta, o outro não se assenta ao lado. Onde um passa, deixa um rastilho de pólvora. O que é isso? Tudo é muito preocupante. Meus amados irmãos, os obreiros são os referenciais para a igreja. O ministério funciona como caixa de ressonância para a igreja. A igreja é aquilo que é o seu pastor e o corpo ministerial. E o diabo vai tentar mutilar a nossa comunhão. O diabo vai tentar entristecer-nos ao ponto de nós não nos suportarmos. Lamentavelmente, em alguns casos, ele já prevaleceu. E existem muitos feridos no ministério. Lamentavelmente. Existem pessoas que construíram historicamente uma biografia fantástica em prol do reino de Deus e ficaram esquecidas. Eu peço licença para a devida comparação. Na guerra do Afeganistão, uma cadela da raça pastor alemão, chamada Target, ela salvou a vida de 50 soldados americanos. Um terrorista suicida, um homem-bomba, ia entrar no lugar onde os soldados dormiam. E Target atacou o homem, os explosivos foram detonados, uma outra cadela foi morta e um outro cão ficou ferido e Target saiu incólume. Esta cadela salvou 50 homens.
E o sargento Terry Young, que foi uma das pessoas beneficiadas por ela, levou-a para os Estados Unidos, para o Arizona, onde ele morava, e ainda mora. Ela esteve naquele programa de Oprah Winfrey, e foi ali aplaudida como heroína, uma cadela heroína. Mas num final de semana, o sargento Terry Young descuidou-se e ela saiu para a rua, e o caminhão do centro de zoonose não sabia da sua história, do seu currículo, de que ela era uma heroína, e ela foi capturada e foi sacrificada. Peço mais uma vez a vocês que entendam a comparação que eu vou fazer aqui. Existem muitas pessoas que estão tendo a sua biografia rasgada, a sua história deletada. Tajit foi uma heroína, mas foi morta como um cão qualquer. Respeite as pessoas que fazem a obra com amor, as pessoas que doam em prol do reino as suas próprias vidas. Nunca delete uma biografia alheia, construa a sua e respeite a outra. A igreja tem pessoas maravilhosas que estão lutando aqui, umas mais, outras talvez com menos intensidade, mas todos querem o melhor em prol do reino. Então respeite muito a historicidade que cada pessoa construiu. Outra coisa que leva muitos obreiros a lamentavelmente ficarem feridos é ocupar o espaço alheio. Obedeça a ordem hierárquica. Quando você for cumprimentar o seu pastor, nunca o chame pelo nome apenas. Lembre-se, ele é seu pastor. Então diga: meu querido pastor Salmo de Omar, pastora Cássia Vilela. Ele não é o Salmo, ele é o pastor Salmo. Isso é importante. O pastor Rui, pastor Eliezer de Jesus, o pastor Cilso Batista, pastor Milton, enfim, isso é personalismo? Não é, isso aqui é respeito, é consideração. Tenhais em grande estima e consideração os que presidem sobre vós, diz a palavra. Em 2006 aconteceu aquele acidente aéreo, de consequências trágicas. Um jato executivo Legacy da Embraer saiu de São José dos Campos e viajava para os Estados Unidos. Pegou um plano de voo, mas os pilotos não reconheceram que havia uma alteração no plano de voo a partir de Brasília. Entraram na altitude errada, na rota onde passaria o Boeing 737-800 da Gol, que seguia de Manaus para o Rio. Em Peixoto de Azevedo, no Rio de Janeiro, os dois aviões chocaram-se parcialmente. O avião da Gol caiu, o Legacy conseguiu pousar no aeroporto bem próximo. Morreram 154 pessoas. O acidente ocorreu porque o Legacy entrou no espaço alheio. Então não entre no espaço alheio. Respeite a trajetória de cada pessoa. Respeite o espaço que cada pessoa conquistou meritoriamente. Se você entrar no espaço alheio, vai dar choque. E quando isso acontece, muitos ficam feridos. Irmãos, eu gostaria do profundo do meu coração de repassar todo o desejo que eu tenho para cada um de vós, no sentido de que nós venhamos a ter um maior envolvimento de comunhão uns com os outros, principalmente nós obreiros, e que nós evitássemos as alfinetadas, as estocadas, porque isto não nos leva a lugar algum. Existem muitos obreiros feridos. Isto é muito sério, muito sério. Nesta noite, eu quero pedir a você, de todo o meu coração, em nome de Jesus, nós vamos começar a operação resgate. Esteja atento agora e reflita. Será que alguém não está ferido contigo? Será que eu não te feri? Isto é sério. Será que não há ninguém ferido debaixo da tua tenda, na tua casa, debaixo do teu teto, lá na tua empresa?
Será que nas relações sociais você não deu uma estocada em alguém, você feriu esta pessoa? Outro dia tivemos um problema no edifício ali onde nós moramos, e uma senhora geniosa, ela desceu a portaria e disse que um barulho intenso era promovido por mim, por minha esposa, pelas minhas filhas. Eu tentei contra-argumentar de maneira respeitosa, e ela na ponta dos pés tentava argumentar com contraditório. E eu tentei de todas as formas mostrar a realidade, que é uma outra pessoa que promove tal barulho. E ela foi extremamente indecorosa. Ela me humilhou, vociferou, e eu abaixei a cabeça, deixei ela falar. Quando ela concluiu tudo, quando a pólvora realmente acendeu e transformou-se em labaredas, ela viu a bobagem que fizera e me disse: você é um bom homem, eu quero te pedir perdão, eu não sei como é que eu vou te encarar quando eu te ver, porque eu fui muito grosseira para contigo, mas você é um bom homem. Eu glorifiquei a Deus por isto. Nós precisamos evitar esses confrontos, irmãos, em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma análise, uma reflexão nesta noite, e vamos ver se alguém não ficou ferido conosco, porque há muitos feridos. E na letra da canção que Júnior canta, diz: não deixe o soldado ferido morrer. É a operação resgate. Como é que eu posso socorrer este soldado? Ajudando na sua reabilitação, subindo as montanhas de Gileade, pegando o bálsamo de Gileade e trazendo e colocando sobre os seus ferimentos e reabilitando uma vez mais, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. O nosso Deus é o Deus da segunda oportunidade. O diabo pode estar dizendo para esta pessoa que lamentavelmente sofreu, se encontra ferida, esta pessoa que está angustiada, ela não tem o mesmo ânimo, a mesma disposição, ela já não louva como louvava, ela não adora como adorava, ela não vem com mais frequência à igreja, alguma coisa aconteceu. O nosso Deus é o Deus do recomeço. Em nome de Jesus, recomece sua trajetória, porque o bálsamo de Gileade vai ser aplicado sobre o seu coração nesta noite. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MNI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.